E agora vamos falar da educação de cidadania e da violência infantil. O repórter Geiseriel Cunha foi à Casa Lar Emaús e traz dados alarmantes em sua reportagem. Hoje no Educação e Cidadania nós vamos falar de exploração e abuso sexual infantil. Para se ter uma ideia, Santa Catarina registra pelo menos 10 casos por dia. Aqui no estúdio eu converso com Maíra Marque, psicóloga da Polícia Civil. Como lidar com os traumas e a violência contra a criança? Por que é importante registrar a denúncia? Destaque no programa dessa semana também para o Empreenda-se, um evento do curso de administração da Faculdade Sesusc. Segundo a coordenadora e professora Maíra Cristina Zambon, o objetivo é fazer os alunos vivenciarem a criação de oportunidades. Conseguir materializar e mostrar para essa banca, né, julgadora que a minha ideia, dentre aquelas outras, é que tem um maior corpo e possibilidade para ser realmente ir para o mercado e ser uma vencedora. Espaço também para o Simpósio Refugiados e Imigrantes em Santa Catarina. Como acolher, integrar, que conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina e outras entidades. Aqui no estúdio, com o Dr. Fábio Oliveira, Procurador Regional Substituto do Direito do Cidadão, e o Defensor Público Federal dos Direitos Humanos, Dr. Célio Alexandre John. E tem ainda a apresentação do filme Ilha Inovação Sustentável na Escola Ildefonso Linhares, na capital. Hoje, no Educação e Cidadania, nós vamos mostrar um documentário que foi produzido e lançado aqui em Florianópolis, que visa conscientizar as pessoas por meio da sustentabilidade e inovação. É já já. Veja agora, já está começando Educação e Cidadania. Os dados da violência e exploração sexual infantil em Santa Catarina são alarmantes. O estado registra, em média, 10 ocorrências todos os dias. Por ano, são quase 4.000 casos. O assunto é delicado e tem destaque hoje no Educação e Cidadania, na reportagem de Geiseriel Cunha. Eles têm pouca idade, mas com experiências que nenhum ser humano gostaria de ter vivido. Foram tirados do convívio da família por estarem vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social. Isso vai desde a falta de higiene ou do que comer até violência física ou sexual. São falas de tristeza, né? De extrema violação dos direitos da criança, de violência, né? Tanto física como sexual, como de negligência, e que violam todos os direitos da criança, sabe? São tristes esses depoimentos, precisam de muita estrutura emocional também para saber lidar com eles, né? E encaminhá-los da melhor forma com a criança. De acordo com o diagnóstico publicado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Santa Catarina registra em média 10 casos de exploração e abuso sexual infantil todos os dias. E as casas de acolhimento como essa daqui servem como esperança, principalmente de um futuro melhor para os pequenos. Esta Casa Lar é em Florianópolis. Acolhe crianças e adolescentes que são encaminhados pelo Conselho Tutelar ou por oficiais de justiça. Ao longo dos 26 anos de história, já atendeu mais de 1.000 crianças. O Lar Emaús, como outros lares dentro de Florianópolis ou dentro do Brasil, eles têm uma grande importância porque são serviços substitutivos para essas crianças, onde elas são atendidas de forma integral, acolhidas, né, com olhar biopsicossocial, onde vão desde a educação, a saúde, as condições mais básicas, para grandes projetos que possam dar desenvolvimento para eles, para uma caminhada de uma cidadania, né, mais apurada, mais bem consolidada, que muitas vezes são rompidas pelas situações de violências que ocorrem na vida dessas crianças. O lar atende hoje cerca de 8 meninos. O prazo máximo determinado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para que eles fiquem no acolhimento é de 18 meses. Neste tempo, o lar tem a missão importante de mostrar para cada um que passa por ali como é possível ter esperança de um futuro melhor. Para isso, diversos serviços são oferecidos aos pequenos. É um trabalho bastante social, bastante psicológico, mas a palavra que nós diríamos que para essas crianças dentro do lar é acolhimento. Acolhimento, respeito, ética, né? São valores que muitas vezes eles não receberam na condição das suas famílias e que a gente dentro desse contexto social a gente procura oferecer a eles.
E o assunto é tão sério que o Tribunal de Justiça tem reforçado a atenção para estes casos. Este juiz corregedor do TJ de Santa Catarina diz que desde 2017 a lei mudou. Para que a criança se sinta mais confiante em denunciar, eles criaram o chamado depoimento especial. Antes, a criança era submetida, durante a audiência, às perguntas diretamente pelo juiz, numa sala que estava presente o promotor de justiça, o defensor e, em alguns casos, inclusive, o próprio acusado, o próprio réu. Então, a criança ou adolescente vítima ficava frente a frente com o próprio agressor, o que era uma verdadeira crueldade com essa criança, que era submetida a um constrangimento sem precedentes. Com o depoimento especial, essa criança é ouvida numa sala reservada por um profissional treinado e capacitado pelo Poder Judiciário, que geralmente é o psicólogo, assistente social ou um oficial da infância, e que com isso a criança é ouvida de uma maneira muito singular, sem qualquer tipo de induzimento e melhorando a qualidade do seu depoimento. E ele reforça que as denúncias chegam de inúmeras formas todos os dias aos órgãos responsáveis, mas que a mais segura e eficaz é o Disque 100. A pessoa pode denunciar e sem sequer ser identificada. Com isso, a denúncia chega a toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, sem que a gente saiba quem foi que denunciou, e com isso a gente inicia todo um trabalho de identificação daquela criança, da situação, de monitoramento para coibir o abuso e, eventualmente, prender o agressor. Infelizmente é uma triste realidade, ainda falando dessa triste estatística de violência sexual entre crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. Eu recebo aqui nos estúdios do Educação e Cidadania a Maíra Marque, que é psicóloga da Polícia Civil e atua no DPCAM de São José, a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Maíra, seja bem-vinda ao Educação e Cidadania. Você atua hoje nos casos de violência doméstica também com crianças e adolescentes? Hoje o meu foco principal é atendimento a mulheres adultas, né? Mas durante anos a minha atuação direta foi com crianças e adolescentes e ainda hoje pontualmente eu atendo esse público. E como é a abordagem, né, policial nesses casos que envolvem crianças menores? E adolescentes, né? Na verdade, essa abordagem ela é delicada porque ela faz com que a gente se preocupe com algumas práticas que colocam uma responsabilidade sobre o andamento ou não do procedimento policial no discurso da vítima, né? Então, é muito temerário você esperar, por exemplo, que uma adulta, que seja, ela fale se houve ou não houve violência, porque ela pode estar submetida a ameaças, não é? Ambivalências de afetos, então ela também pode ter um outro... Sim, né? E é o que a gente viu na reportagem, porque a violência, geralmente, ela está dentro da própria casa, não é? Agora, como garantir, né, a segurança dessa criança a partir do momento que há a denúncia? Essa criança e adolescente, né? Esse que é o nosso grande enigma, porque se, por exemplo, essa pessoa, como eu dizia, né, mesmo adulto, já é difícil esperar que essa pessoa fale com alguma liberdade e autonomia sobre o que houve para a polícia, né? Sobre uma relação que muitas vezes é de muitos anos, envolve muitas questões, pode envolver filhos, pode envolver pessoas que também gostam, pais, cuidadores, pode envolver ameaças. Imagine, então, uma criança ou adolescente que ainda percebe que depende dessa pessoa, via de regra, para viver, para se manter, não é? Para ter as suas necessidades básicas atendidas. Eu acho que a gente pergunta assim, a criança consegue verbalizar a denúncia? Porque muitas vezes, acredito que muitas nem estão entendendo que estão sendo abusadas, não é? Sim, com certeza. Inclusive, não reconhecem como violência, podem interpretar isso de várias maneiras, como uma brincadeira, como uma manifestação de amor, pode entender que ela deve aquilo em troca de algo que recebeu, né? E também tem a possibilidade dessa criança ou adolescente ficar inseguro sobre, como você apontou, como eu vou fazer saindo dessa delegacia? Eu vou voltar para a mesma casa? Muitas vezes não é nem a mesma casa, mas não há ninguém que acredite na versão dela. Então, ela fica insegura sobre a proteção que virá a ter ou não. E o processo ou o procedimento policial, ele é focado na repressão. A polícia foca na resposta frente ao autor. O aparelho do Estado dirigido à proteção da vítima
muitas vezes recebe menos investimento do que até o aparelho repressor, né? Bem, qual é a punição? A criança, a partir da denúncia, a criança é retirada da casa? Não. Não é tirada? Não, porque há uma necessidade de se fazer uma investigação policial desse fato, né? Então, a polícia vai recebendo a denúncia, ela vai chamar inicialmente essa suposta vítima, criança ou adolescente. Aqui no estado de Santa Catarina, nas delegacias, ela vai ser atendida por um psicólogo. Agora, temos que atender aos preceitos do nosso direito democrático. Pois é, acontece que os preceitos do nosso direito democrático, doutora, muitas vezes, psicólogo, né, desculpa, ele acaba se estendendo esse processo, a morosidade. Então, as pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem que não vale a pena denunciar, e isso a gente está falando de criança e adolescente, mas também, muitas vezes, violência contra a mulher segue o mesmo ritual, porque a lei é muito morosa, olha, os procedimentos são morosos. O nosso cotidiano, concordo contigo, que pode ter, sim, uma sobrecarga, porque a justiça tem sido procurada para resolver inclusive situações, justiça criminal, inclusive situações que não são um crime. Então, as pessoas procuram as delegacias para registrar as mais inúmeras situações. Então, nós temos um aparelho do Poder Judiciário, Ministério Público e polícias, né, cheias de procedimento, poucos servidores, né? Nós temos aí um impacto do Executivo não contratar os servidores em quantidade necessária, né? Podemos falar aqui de questões salariais, mas especialmente, tá, trazer onde que nós poderemos encaminhar uma vítima para ela receber, eventualmente, um acompanhamento psicológico, de assistência social, para que ela se sinta fortalecida para que venha, eventualmente, a fazer a denúncia. Para você ter uma ideia, nós não temos, via de regra, para onde encaminhar uma criança ou adolescente vítima de violência para receber uma psicoterapia, quando há indicação do caso. Então, vejam, nós fortalecemos um aparelho repressor voltado ao autor e a vítima, muitas vezes, não tem esse acompanhamento. O Disque 100, também temos que lembrar que, muitas vezes, a sociedade não quer participar. E, quando faz as denúncias, não traz os elementos que nos permitiriam investigar. Endereço incompleto, nome incompleto. Então, claro, reconhecemos a boa vontade e também o medo da pessoa denunciar. Mas, muitas vezes, ficamos impotentes, né? Maíra, muito obrigada, mas eu acho que o importante, né, e essa é a nossa função, é falar do assunto, não é? Com certeza. Mostrar que o problema existe. Tanto de todos os lados, tanto da família como do aparelho do Estado, que tem que se agilizar de alguma forma. Sim. E o sofrimento de crianças e adolescentes aparece tanto em atos, né, de se lesionar, como, inclusive, atos suicidas. No caso dos adolescentes, isso é ainda mais invisível, porque se divulga uma imagem do adolescente como problemático, como agressivo, como mal-humorado, e muitas podem ser manifestações disso. Muito obrigada pela sua presença aqui no Educação e Cidadania. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a rede de capacitação de refugiados e imigrantes em Santa Catarina, que vai oferecer entre os dias 5 e 7 de junho, aqui na capital, um treinamento a profissionais envolvidos no acolhimento. Rapidinho, a gente já volta.